Eu, nesse momento, quero convidar o pastor Jefferson, um grande amigo nosso de muito tempo. E, irmãos, eu até havia conversado com o pastor Marcos, né? Pastor Marcos, queria fazer um agradecimento. Mas se hoje eu estou aqui como pastor, estou dizendo algo que Deus falou ao meu coração. Ele falou: agradeça ao pastor Jefferson. O pastor Jefferson, ele fez o meu casamento. Irmãos, queria até que a Marta estivesse aqui, mas ela está chegando ainda. O pastor Jefferson, ele fez o nosso casamento no momento em que alguns pastores disseram: eu não faço, porque eu não era crente. E ouvi: eu não faço. E a gente queria casar numa igreja evangélica. Sempre fui temente ao Senhor. E o pastor Jefferson, ele soube e mandou dizer: eu faço. E eu fiquei surpreso. Falei: o pastor Jefferson faz? Ele faz o nosso casamento. E a igreja dele, irmãos, ele tinha que cumprir o regulamento. E ele fez em outra igreja o nosso casamento. Talvez se ele também tivesse dito não, a minha resistência ao evangelho poderia ter sido maior. Porque havia uma resistência. Mas ele disse sim. E quando ele disse sim, ele mudou muito a minha forma de pensar. E eu hoje, a Marta não está aqui, mas nós conversamos em casa e nós queremos agradecer publicamente ao pastor Jefferson por ter nos acolhido no momento tão importante da nossa vida, um momento de vamos casar, 2 garotos que financeiramente, irmãos, era só a graça de Deus. E a gente já ouviu a história do pastor Marcos muito semelhante, pastor Delci. A gente sabe que é muito difícil. Mas aquele sim do pastor Jefferson fez toda uma diferença na minha vida, na vida da Marta. E hoje estamos aqui fazendo parte desse ministério e eu agradeço a Deus e agradeço ao pastor Jefferson por esse acolhimento. Irmãos, e isso ajudou a minha caminhada e eu não poderia deixar de agradecer publicamente ao pastor Jefferson, a sua esposa, a sua família, que eles não acolheram só eu e Marta, mas toda a minha casa, toda a minha família, né? Minha mãe que está ali, lembro do Jefferson lá na minha casa, muitas vezes, né, Jefferson? Como outros pastores, sempre dando um excelente testemunho. Quem conhece o pastor Jefferson, a sua esposa, a sua casa, sempre deram um excelente testemunho. E quando ele foi embora, irmãos, sentimos muito, todos, né, que o conheciam, sentiram bastante. Mas Deus tinha algo muito maior para a vida dele. Um homem de Deus que tem um chamado muito grande nesta grande obra. O pastor Jefferson, que estará agora, né, ministrando para a nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, e que vocês venham prosperar em todo o tempo diante de Deus. Amém? Pedir que você levante as suas mãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui com o pastor Jefferson, ó Deus, para ser ministrado por ele. Deus, continua usando o teu filho em todo o tempo.
Nós reconhecemos o chamado que tu tem na vida dele, o chamado da sua esposa, da sua casa. Senhor, que o teu filho seja abençoado em todo o tempo e que, através do testemunho do teu filho, muitas outras vidas venham se chegar a ti. E nesse momento nós colocamos o pastor Jefferson diante de ti e te agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria muito grande poder voltar aqui mais uma vez, rever alguns irmãos e conhecer outros, né? Irmãos e irmãs. É uma satisfação, vocês sempre nos recebem com muito carinho e a gente volta com muita alegria, né? Se vocês nos tratarem mal, a gente não volta, não. Mas hoje o Johnson, né? Eu conheço o Johnson, não sei como vocês chamam ele aqui, mas eu sei que é José Ricardo. Conseguiu me emocionar, viu? Lembrando isso aí, o casamento dele, da Marta, enfim. Deus é tão bom, né, que Ele faz isso, Ele entrelaça as nossas vidas e as nossas histórias, e às vezes até sem perceber você está deixando uma marca indelével na vida das pessoas. Foi isso que Deus falou para mim agora, né, ouvindo o agradecimento dEle e tudo que Ele falou aqui, que vocês ouviram também, né, que o Senhor deixou uma marca na vida dEle, no coração dele, da família dele, através da gente, né? Fracos, falhos, imperfeitos, pecadores, mas alcançados pela graça de Jesus e justificados por Ele e a serviço dele, com toda a nossa imperfeição, né? Então louvamos e damos glória a Deus por isso, porque a gente é imperfeito, mas o nosso Deus é perfeito. E Ele escreve, e escreve bem escrito, e escreve histórias bonitas, lindas, que glorificam o nome dEle. E damos graças a Deus por isso. Bom, irmãos, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, desde já, de poder voltar aqui. E nós queremos aproveitar esses momentos, né, juntos aqui, e compartilhar um pouquinho com vocês sobre nós, sobre nossa família, sobre Asas de Socorro, e então terminamos com uma breve meditação, uma palavra de Deus para abençoar o nosso coração, tá bom? E então louvado seja o nome do Senhor por isso, e eu vou contar com a ajuda da Rebeca, que vai colocar o vídeo agora, Rebeca, e vocês vão ver um pouquinho do trabalho de Asas através desse vídeo. Levamos o amor de Deus ao interior da Amazônia. Servir é nosso chamado. Asas de Socorro leva esperança para as áreas mais remotas do Brasil, por meio de apoio aéreo a missionários e do desenvolvimento de projetos socioambientais de curto e longo prazo em comunidades ribeirinhas e indígenas na Amazônia. Voamos e navegamos pelo interior da Amazônia. Levamos amor em forma de gente. Voamos e navegamos para levar quem ama e para chegar até os que necessitam de socorro e esperança. Somos uma equipe de missionários, voluntários e colaboradores comprometidos com o reino de Deus, que trabalham em prol dos que vivem mais distantes e anunciam a eles a mensagem de vida eterna. Treinamos pilotos e mecânicos aeronáuticos. Nossa escola de aviação forma excelentes profissionais que se dedicam ao trabalho missionário pelo interior da Amazônia, ou à carreira de pilotos e mecânicos em companhias aéreas comerciais.
transportamos missionários para lugares de difícil acesso e desenvolvemos projetos socioambientais, enquanto compartilhamos sobre o amor de Deus. Levamos voluntários da saúde, educação e evangelização, que doam seus dons e talentos em projetos de curta ou longa duração. Amar e servir ao próximo faz muito bem. Ganhamos o selo Doar, que certifica a transparência e a qualidade do nosso trabalho na Amazônia. Venha servir com a gente. Amar e viver o Evangelho que liberta, transforma e cura. Ok, isso é um pouquinho do que é Asas de Socorro, onde ela atua, onde ela voa, onde ela navega, e um pouco do trabalho que a missão realiza através da nossa equipe de missionários. Agora vamos para as fotos, Rebeca, para o PowerPoint. Olha, minha família, a família Costa, em 1998, há 28 anos atrás, fevereiro de 98, acabamos de fazer 28 anos na missão Asas de Socorro. Saímos daqui do quilômetro 42 da Igreja Congregacional para sermos missionários na Asas de Socorro, enviados pela nossa igreja. E tem irmãos aqui, né, nos assistindo hoje, participando aqui com a gente, que faziam parte lá conosco. E alguns desses irmãos nos enviaram, né? E a igreja aqui é a nossa igreja enviadora. É a igreja que nos enviou. No culto de envio, eles escreveram uma faixa, né? Disseram assim: pastor, nós te amamos e por isso te enviamos. Foi a faixa do dia do culto do meu envio. E isso foi há 28 anos atrás, meus irmãos. Ali você pode me ver, a Leni, a Monique é a mais alta e a Marcela é a mais baixinha, a primogênita e a caçula. E a diferença, vou dizer qual é: meu cabelo preto ficou branco. Os cabelos brancos da Leni ficaram pretos. E as meninas cresceram, se casaram e a caçula nos deu netos. Temos 3 netos, a Eduarda, a Betina e o Joás. E esse ano nós completamos 40 anos de ministério. Eu fui ordenado em 1986. 12 anos como pastor de igreja. 2 anos eu pastoreei simultaneamente a igreja lá na Serra do Caçador e a igreja de Mangaratiba. 2 anos. E os próximos 10 foram aqui na Igreja Congregacional de Praça Castilho, aqui no quilômetro 42. 1 ano como congregação da Igreja Congregacional de Agronomia e os próximos 9 anos como igreja já organizada. Então, essa é um pouquinho da nossa história do tempo pastoral, 12 anos de pastorado. E aí você soma os 28 anos na missão, né? Dá os 40 anos que eu estou falando, né, de ministério. Então, nós estamos servindo no ministério há 40 anos. Além dos 20 anos como bancário, né? Desde os 16 anos até os 36 anos fui bancário aqui em Itaguaí e também saímos ali do banco para o trabalho missionário. Bom, então essa é a nossa família lá em 98. Agora vamos à família hoje, né? Na missão Asas, a família Costa hoje são esses 2 aí, né? Nessa foto dá para ver bem que o cabelo dela ficou preto e o meu ficou branco, né? E nós estamos lá servindo ao Senhor, trabalhando na missão.
Na missão, nosso trabalho, né, esses 28 anos, foi dividido da seguinte forma: os primeiros 6 anos, na sede em Anápolis, Goiás. Saímos daqui para Anápolis, Goiás, trabalhamos 6 anos lá. Aí, em 2004, a missão nos convidou a ir para o Amazonas, para Manaus. E lá fomos, eu, Leni, as nossas 2 adolescentes, servir em Manaus. E lá a gente foi dirigir a base de Asa de Socorro em Manaus. Daqui a pouco eu vou mostrar a base para vocês. E lá nós ficamos 8 anos dirigindo aquela base, servindo ali. Nessa época, também vou mostrar, a missão comprou um barco, começamos a fazer viagens de curto prazo, e muitas coisas aconteceram. Depois, nos chamaram de volta à sede da missão em Anápolis, Goiás. Aí foram mais 8 anos, e nesses 8 anos eu fui o diretor da missão, servimos ali, liderando o trabalho da missão de um modo geral. E agora, nesses últimos 6 anos, nós estamos morando, eu e a Leni, em São José dos Campos, que é para nós a nossa cidade estratégica, porque nesses últimos 6 anos nós nos tornamos divulgadores, mobilizadores de missões e divulgadores da Asas de Socorro nas igrejas, como aqui hoje à noite. Então, é esse trabalho que a gente faz. E vai em cultos de missões, nas reuniões de oração da igreja, na escola dominical, no culto normal, nas conferências missionárias, enfim. Onde houver oportunidade, a gente tiver a possibilidade, nós vamos lá com todo prazer e alegria apresentar o trabalho de Asas de Socorro. E agora com uma visão, né? Nós estamos ficando idosos e precisamos deixar um legado antes da gente se aposentar, né? Não sei se a gente se aposenta, mas precisamos deixar um legado. Estamos, então, levantando novos intercessores, novos mantenedores e novos missionários para que a obra da missão continue e cresça. Isso começou lá em 19, quando a gente fez o plano para 5 anos e viu que a missão não tinha como crescer, já estava na sua capacidade máxima, se não captasse mais intercessores, mais mantenedores e novos missionários. E a gente faz a oração que Jesus mandou fazer, né? Rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E a gente vai nas igrejas e a gente ora e pede ao Senhor qual é a palavra para a gente entregar lá, qual é o testemunho, o que nós vamos falar, e isso é a nossa parte. Daí para frente é com o Senhor. Ele é que chama as pessoas para se tornarem intercessoras, ele que chama pessoas para se tornarem mantenedoras, ele que chama pessoas para irem em viagens missionárias de curto prazo, e é ele que chama as pessoas para se tornarem missionários efetivos, né, de longo tempo na missão. E Deus responde essa oração que a gente faz. Quando nós nos candidatamos e passamos pelo processo, ao final eles disseram para nós: olha, vocês são resposta de oração. A gente estava orando que o Senhor mandasse trabalhadores e ele chamou vocês. E nós, quando entramos na missão, passamos a orar também, e ao longo desses 28 anos, tem chegado novos missionários que o Senhor está chamando e enviando, e que vão assumindo o trabalho e continuando, enquanto que aqueles mais idosos, né, vão se aposentando e vão deixando o trabalho com os mais novos. Então, nós já estamos nos preparando, né, para deixar esse legado, e quando a gente finalmente, se o Senhor Jesus não voltar, e parece que ele já está voltando, ou ele, enquanto ele não nos chamar para o descanso eterno, a gente vai servindo ali e preparando uma nova geração de missionários. Então, por isso estamos aqui e também agradecemos. Então, vamos continuar. Agora, essa é a família hoje, né? Ali é a família toda reunida. Então, ali tem eu, a Leni do meu lado, lá atrás aquele jovem e aquela moça, lá atrás são a Monique e o Felipe. Essa foto é bem recente, ela é de... me ajuda aí, Leni.
fevereiro, né? Finalzinho de janeiro, né? Início de fevereiro. E, então a Monique e o Felipe, eles moram em Manaus, eles servem a Deus na Igreja Batista Shekinah, lá em Manaus. E aí os outros 5, né? Aquele careca lá, ó. A gente brinca muito entre nós, né? Ele fala da sogra e eu... Mas todos dois são filhos que Deus nos deu. Os 2 genros são filhos que Deus nos deu. Então é o Gerson, que casou com a Marcela, está do lado dele lá, né? E aquela mocinha no meio lá é a Eduarda, nossa neta de 12 anos. Na frente ali, a outra menina é a Betina, de 9 anos. E aquele menino ali, vestido de tricolor, ele é o Joás. Ele é o nosso neto caçula, de 7 anos. Já tem 6 anos que esses 5 estão na Bósnia e Herzegovina, servindo a Deus lá. A Marcela conheceu o Gerson no curso de missões da OM, lá em São José dos Campos. E depois que terminaram o curso, aí, no fim do ano, se casaram, pastorearam algum tempo em São José dos Campos, serviram lá em Minas Gerais, dirigindo um orfanato, e depois, agora, já há 6 anos, eles estão lá na Bósnia e Herzegovina, implantando um projeto missionário, plantando igreja, evangelizando e testemunhando para as pessoas ali. Então, isso é o que eles estão fazendo, né, na nossa... na obra do Senhor, né, dando continuidade a esse chamado que está passando aí de pai para filha, né? E também o Gerson. Então, essa é a nossa família hoje, né? Para você conhecer os outros. Eles estão longe, né? A Monique um pouco mais perto, mas bem longe também. E a Marcela e o Gerson, então, aí que estão longe mesmo, né? Estão lá nos Balcãs, né? Na região lá a gente brinca e fala que é os fundos da Europa, né? Que é ali o leste europeu. E ela é psicóloga, ele é professor de educação física, são formados no curso de missão, ele é ordenado pastor e eles estão lá, então, como missionários da Operação Mobilização, a missão que tem sede lá em São José dos Campos. Vamos seguir? Agora eu vou falar um pouco, né, sobre asas de socorro. E aí você está vendo o avião pousado na pista lá na selva, na aldeia, né? A pista é assim mesmo, é de grama, no meio das árvores, entre as árvores. E o avião pousa ali. Esse é um Cessna 206, um avião que carrega 6 pessoas, né, o piloto e mais 5. E é um tratorzão, né? Ele é robusto, ele é forte, ele consegue fazer esse tipo de operação sem se quebrar, né? Pousar num terreno bem, assim, acidentado, né? E, bom, para quem gosta, é emocionante pousar e decolar com o avião sacudindo todo, né? Numa pista como essa. Vamos para frente. Aqui é a sede da missão lá em Anápolis, Goiás, onde nós trabalhamos os 6 primeiros anos e depois de 8 anos em Manaus, mais 8 anos trabalhando aí. Esse é o hangar da missão, onde tem, além da direção geral da missão, uma base de voos, a oficina e a escola. No vídeo vocês ouviram falar da oficina, da escola, né? E é uma base de voos. Lá em Anápolis, perto de Brasília, perto de Goiânia, né, capital do estado, capital do Brasil, e aí nós servimos. A missão, esse ano, está fazendo 71 anos. Ela começou lá em Anápolis, Goiás, há 71 anos atrás, em 1955. Os pioneiros vieram e começaram o trabalho da aviação missionária, que é usar o avião para facilitar a chegada do missionário nos lugares remotos e de difícil acesso. Para isso que nasceu a aviação missionária, para ser ferramenta de agilidade, de rapidez e de facilidade
do missionário chegar, permanecer e, eventualmente, sair do campo missionário remoto. Então, vamos em frente. Essa é Anápolis, Goiás. Agora sim, a base em Manaus, no Amazonas. E, olha, convido você a ir lá conhecer a base. É na beira do rio, aquele hangar lá, olha. E é uma área gramada, cercada de árvores. E, antigamente, quando a gente trabalhou lá, era difícil chegar aí. Não o trecho todo, até a vila Puraquequara, era tranquilo, tinha um asfalto ruinzinho, mas era asfalto. Mas o último quilômetro eram 2 ladeiras, e lá chove muito. E quando chove, quer dizer, 6 meses de chuva, 6 meses de seca. Quando chove, aquelas ladeiras ali se tornavam um carro sem tração. E aí era uma aventura chegar lá. Mas a gente foi lá todos os dias, durante 8 anos, a gente foi nesse lugar trabalhar ali. E o lugar é lindo, mesmo com chuva, quando cai um temporal, aquela chuva torrencial, o lugar é espetacular. Você louva a Deus pela maravilha da criação. E você pode, né, ir lá e conhecer. A missão realiza viagens missionárias de curto prazo. Você entrando no site da missão, tem as datas, você pode escolher uma data, você pode se inscrever numa viagem, escolher a área que você quer trabalhar, e aí você vai se organizar, se programar e preparar, né, um recurso para as passagens do Rio até Manaus, e lá em Manaus você vai para essa base e vai embarcar, né, no barco missionário. E aí, nesse barco, você vai fazer uma viagem para uma vila ribeirinha, para trabalhar com as crianças, para evangelizar de casa em casa, distribuir folheto, bíblias, para ensinar alguma coisa que você possa ensinar, para cortar cabelo, enfim. Imagina aí um serviço que você possa prestar a alguém numa vila ribeirinha, além de passar junto com os irmãos ali, companheiros da viagem, um tempo agradável. E no final, o que as pessoas que vão dizem para nós é o seguinte: a gente veio para servir, mas nós é que fomos abençoados. Voltam com o coração transbordante. Então, vale a pena o investimento. Além do que você vai conhecer a base Manaus e vai lembrar, o pastor Jefferson e a família dele trabalharam aqui nesse lugar 8 anos. Pode seguir. Uma outra foto, né, da base, agora lá à beirada do rio. Então, ali tem o hidroavião, tem a barca, né, o barco, não é esse aí, esse é 1, 2 que são usados lá, mas tem o outro barco que é o que a gente usa. Mas é bem igual a esse. Então, ele tem conforto. Depois vou mostrar o primeiro barco, né? Não era tão confortável, mas a gente achava ele confortável, né? Mas esse aí é mais confortável. Ele tem ar-condicionado, ele tem camarotes, ele tem cozinha, tem refeitório, tem consultório médico, consultório odontológico, farmácia, né? Tudo isso aí nesse barco. E tudo legalizado na Marinha, viu, Johnson? Eu fiquei muito feliz porque quando a gente reformou o barco e a gente equipou e eu tive que estudar a legislação de navegação e tudo mais, e um dia a gente foi parado numa fiscalização, né? E aí eles vieram, era na época da festa de Parintins, e o pessoal abusa, leva muita gente além do peso e com muita insegurança, e aí eles pegaram a gente, pararam a gente, desceram e verificaram tudo e deram o ok. Falaram, está tudo certo. Fomos aprovados. Pode seguir, Rebeca. Aqui é a base de Boa Vista. Temos uma base de voos também em Boa Vista, em Roraima. E dali, esses aviões partem para as aldeias, lá no extremo norte do Brasil, no estado de Roraima. Atualmente não estamos podendo voar para a área Yanomami. O governo
mandou os missionários saírem e também proibiu a gente de entrar lá. Mas Deus tem usado o que já foi feito e o que já tem. Ele já tem porções da Bíblia na língua Yanomami, e os missionários que conviveram lá muitos anos falam o Yanomami. O governo colocou internet nas aldeias, e aí os índios têm celular. E o sinal deles via satélite é muito melhor que o nosso aqui. E aí os missionários gravam mensagens e mandam, e eles recebem. E porque está na língua deles, na língua Yanomami, eles ouvem aquelas mensagens, lembram do missionário e estão recebendo a palavra de Deus, mesmo que o missionário não está lá na aldeia. E o trabalho de tradução está avançando, porque o missionário na aldeia ele tem que compartilhar da vida na aldeia. Então, ele vai caçar junto com os índios, vai pescar junto com os índios, tem que atender um ao outro, tem todo esse trabalho. E aí o que sobra é reservado à tradução. Mas lá na cidade, eles não estão tendo mais esse trabalho, então eles estão focados na tradução e a tradução está acelerada. Vamos para frente, Rebeca. Aqui, esses 2 aviões é na base de Porto Velho, em Rondônia. Também tem 2 aviões ali a serviço da missão, assim como em Boa Vista e em Anápolis. E hoje, em Manaus, nós estamos apenas com o barco. Pode seguir. Esse é o barco que nós compramos quando trabalhamos lá em Manaus. Em 2006, compramos esse barco, reformamos, e eu disse, a gente achava ele confortável, mas o outro é muito melhor, né? Esse aí só tinha a brisa do vento, e o camarote era rede, né? E aí tinha a hora que a gente desmontava as redes todas, o dormitório virava refeitório. E aí montava a mesa, né, do café da manhã, do almoço, e de noite voltava a ser dormitório novamente. Pode seguir. Aqui foi uma operação conjunta do barco com o avião, lá no Lago Grande do Manacapuru, no município de Manacapuru, um trabalho que fizemos lá, e a equipe era grande, aí uma parte foi de avião e a outra parte foi no barco. Esse barco ele levava 30 pessoas e o avião levava 9. Então, nessa viagem aí foram 39 pessoas. Pode seguir. Ali você vê a foto do barco que é usado mesmo. É igual aquele azul e branco, né? Mas ele é dessa cor aí, abóbora e branco. E ali as pessoas de uma comunidade que receberam, numa das viagens, a doação das cestas básicas. Uma das coisas que a missão faz lá no norte é a doação de cestas básicas. Vamos seguir. A Leni, né, no barco ali, é onde eu falei, né, que a gente monta o café da manhã, o lanche da tarde, né, e ali a Leni trabalhando no barco. Ela ama isso, sempre fez isso com muito gosto, né, por isso esse sorrisão aí, né, tá feliz da vida que estava no barco. Pode seguir. E aqui também, feliz porque está no meio da criançada, brincando, evangelizando as crianças. Ela fez evangelismo infantil em 1985, quando estava grávida da Marcela, e usou isso aí, trabalhando com as crianças também na comunidade. Pode seguir. Uma equipe de dentistas, que foi numa das viagens, né? E ali na ponta tem o de chapéu branco e aquele outro de uniforme vinho. Eles são pai e filho. Eu brinco que eles são os Ismaéis. É o Ismael pai e o Ismael Júnior. E todos dois são dentistas, e hoje a filha deles também é dentista, que é a Eduarda. E todos 3 são voluntários da missão. E nós, eu e Leni, em 2012, quando voltamos para Anápolis, fomos congregar na igreja que eles faziam parte. E ali nós introduzimos eles nas viagens missionárias. Sugerimos, eles foram, experimentaram, gostaram e continuam fazendo isso até hoje.
Eles viajam para a África, eles viajam para a Amazônia, eles já viajaram para atender os refugiados lá na Albânia, os refugiados ali da guerra da Ucrânia, que estão ali em países próximos, como a Albânia e outros. Eles têm sido instrumentos de Deus em viagens missionárias de curto prazo como dentistas. Pode seguir. Aqui, eles atuando, né, como dentistas, vamos avançar, que a hora está correndo. À noite de cada período desse, na comunidade ribeirinha, nós temos o culto na comunidade, as pessoas são chamadas, convidadas, as crianças, tem a pregação, o culto, os louvores, o lugar de atendimento vira uma igreja, e a gente cultua e prega a palavra. Vamos. Aqui é uma foto histórica, né, na proa do barco, pode avançar. Aqui o piloto com alguns índios, né, a bordo, e você pode ver, são índios Yanomamis, eles estão pintados, né, de vermelho e com essas penugens no cabelo. Essa é a forma que eles se enfeitam para ir numa solenidade, em algo que eles consideram importante. Então, ali eles se embelezaram para ir. E aí estão a bordo do avião. Eles estavam indo numa conferência do Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas, organização evangélica indígena que apoia o trabalho e incentiva os indígenas a se tornarem missionários e pastores para entrarem nos lugares onde nós outros não podemos. Aí, para o indígena, não tem barreira, então ele pode entrar na área que nós não podemos. Pode seguir. Parte do trabalho da missão é levar a família do missionário para a aldeia. Ali, 2 famílias que estiveram em aldeia, hoje não estão mais, por vários motivos, inclusive essa que o governo mandou sair e não permite que a gente entre lá. Então, eles também tiveram que sair. A família de cima lá é o Alfredo e a de baixo é o Sérgio, né, e a Nathalie. Então, o transporte, a família, o casal e os filhos são levados e assim permanecem lá, recebem os suprimentos, eventualmente, quando precisam sair, são retirados. Pode seguir. Uma carga, né, chegou no avião, entregue lá na aldeia para o Alfredo. Pode seguir. Um outro projeto da missão é a instalação de filtros de água. Isso visa reduzir o índice ou a incidência de doenças, né, pelo consumo da água imprópria. E, a princípio, eram esses filtros aí, que antes desse era um filtro de cimento, de concreto, que pesava 50 quilos, depois foi substituído por esse de plástico, que pesa 3 quilos, e atualmente o projeto não instala mais um filtro em cada casa, mas uma estação na vila. E aí, a próxima foto, aí, ó, essa estação, construída essa torre, colocada a bomba, a energia solar, e a água é bombeada para o filtro lá no alto e dali é distribuído para as casas. Isso é um projeto social de desenvolvimento, de melhoria das condições, mas também é um projeto estratégico de evangelização, porque através disso as pessoas da comunidade têm que trabalhar junto com os missionários. E aí, trabalhando lado a lado, é a oportunidade de testemunhar do amor de Jesus, do Evangelho, e nesses lugares as pessoas têm se convertido e têm nascido igrejas, nessas comunidades onde você começa construindo uma estação, um filtro, e fornecendo água limpa na casa das pessoas. Ok?
Aqui uma reunião de oração, lá numa comunidade, e o atendimento ali em outra. Pode seguir. Ok, eu vou parar aqui, vou só resumir as próximas fotos, são as fotos de um voo de emergência. Um rapaz foi picado de cobra lá na aldeia e não tinha recurso para atender ele lá, então foi chamado um voo de emergência, 1h30 de voo, o avião, pode mostrar a foto, o avião pousou, o piloto aí, preparando para sair, pode passar. O avião pousou 1h30 na frente dessa aldeia, dessa vila. Ele foi levado para o avião, pode mostrar. Carregado, já não podia mais colocar o pé no chão. E foi tratado lá em Porto Velho, no hospital em Porto Velho. Foi socorrido. E aí, na próxima semana, pode seguir, ele voltou para aquela aldeia, foi levado de volta, junto com a família, né, já totalmente recuperado daquela picada de cobra. Isso é um voo de emergência. E muitos outros voos de emergência, né, acontece, né, a gente gastaria um bom tempo aqui para contar, mas sobre a parte de asas eu encerro aqui e vou convidar vocês para a gente ler um verso na palavra de Deus. Você pode participar orando, né, sendo um intercessor, contribuindo, sendo um mantenedor, ou indo numa viagem de curto prazo, como eu falei, ou ingressando na missão como missionário. A missão editou esse livro, é a história de 5 missionários que deram a sua vida para alcançar um povo no Equador. Eles começaram, mas quem terminou o trabalho foram as esposas e a irmã de um deles, e essa emocionante história está narrada aqui. Esse livro não está à venda, mas eu tenho 10 deles para dar aqui hoje para vocês. E para você ganhar o livro, você vai lá e preenche aqui o seu nome e o seu WhatsApp. E nós vamos mandar para você pedidos de oração e notícias da missão. Não vamos encher sua caixa de correio, vai ser uma por mês. E aí você fica ansioso para chegar o outro mês e receber outra. E então você ganha o livro. Só que eu só tenho 10, então os 10 primeiros que chegarem aí vão poder fazer isso. Pode ser por família, né? Se você é da mesma família, então alguém da sua família ganha e todos podem ler, tá bom? Lá na mesa tem algumas coisas à venda. Nosso objetivo aqui não é vender coisas, como eu disse, é levantar e deixar um legado de intercessores, de mantenedores, de novos missionários. Mas se você quiser olhar, sentir o desejo de comprar uma camiseta como essa, ou outros modelos, uma caneta, um chaveiro, com isso você vai estar abençoando a missão. Então eu queria ler um verso, e aí nós vamos encerrar, eu vou devolver a palavra, que está em Abacuque, no capítulo 2, o verso 14. Abacuque 2, 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Essa é uma afirmação do Senhor para Abacuque, respondendo a Abacuque o que ele havia questionado ao Senhor. O que ele havia questionado? Ele havia questionado que havia violência, havia injustiça, havia iniquidade e Deus não estava intervindo, nada estava acontecendo. E aí Deus começa a responder ele e falar: olha, o soberbo, ele não é reto no coração dele. Ele vai continuar na soberba, na vaidade, na iniquidade, na violência, embora ele possa não ser assim. O justo viverá pela fé, está aí nos versos anteriores. E isso é citado depois lá no Novo Testamento. E então Deus faz essa afirmação. Havia um missionário, havia uma família que, ao se reunir para as refeições lá nos Estados Unidos, toda vez que se reuniam, o pai daquela família, ele citava esta passagem aqui, esse verso.
ele falava para a sua família reunida: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E foi Deus quem fez essa afirmação para Abacuque. O verso anterior, que é o verso 13, ele disse assim: não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É como se Deus estivesse dizendo assim: Abacuque, você está falando da violência, da injustiça, você está falando da iniquidade e pensando que nada será tratado, não haverá juízo, julgamento, e ele começa a afirmar isso. Olha, em forma de pergunta, né? Não vem do Senhor que as nações labutem para o fogo? O que as nações estão construindo, edificando, gastando muito dinheiro, impérios que estão erguendo, né? Há uma disputa aí para ver qual prédio vai ser mais alto, né? E Deus está dizendo: eles estão labutando para o fogo. Fogo é juízo, é julgamento, simboliza o juízo de Deus sobre a terra, sobre a soberba, a injustiça, a iniquidade e a violência. E ele faz também a segunda afirmação ali, dizendo que os povos se fatigam em vão, estão cansando de trabalhar, de correr atrás, de tentar acumular riqueza, acumular bens, de conseguir fama, de serem reconhecidos, e tudo isso será em vão. Porque quando Deus julgar essa terra, o que vai sobreviver, o que vai restar, o que vai continuar, são as coisas e os valores espirituais. Os impérios humanos serão destruídos, as obras, né, serão abaladas, e nós estamos vivendo, né, sinais dessas profecias de juízo chegando, através de guerra, de recessão, de fome, de tantas coisas aí, anunciando o quê? Os sinais da volta do Senhor. E quando isso acontecer, virá o juízo de Deus, o justo viverá por sua fé, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Né? Quer seja reconhecido para o bem, para serem aprovados, recebidos e acolhidos por Ele, quer reconheçam para o mal, para saber que o castigo, o juízo é justo, lhes é devido, porque foram soberbos, foram iníquos, foram rebeldes, não temeram ao Senhor, não buscaram ao Senhor, muitos até rejeitaram a bondade do Senhor e o chamado do Senhor, e por isso, então, embora venham a conhecer a glória do Senhor, mas não desfrutarão dela. Né? E aí ele faz essa afirmação e também essa comparação, né? Como as águas cobrem o mar. Quando você olha para o mar e vê aquele mundo de água, né, cobrindo tudo, assim a glória do Senhor vai cobrir toda a terra com o juízo, mas depois com a restauração, com o reino de Cristo e, enfim, com a eternidade. E, então, o que isso tem a ver comigo e com você hoje, aqui e agora, né? Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós, de Deus, somos cooperadores. Aquele homem citava esse verso para sua família, e um dos seus filhos se tornou missionário, e ele fundou 3 missões. Então, na sua própria casa, um dos seus filhos, além dos outros que eram cristãos, mas um se tornou missionário e fundou 3 missões. E uma delas é uma missão de tradução da Bíblia para as línguas dos povos, das etnias da terra. E ele foi tocado para isso quando Deus chamou a atenção dele
através da fala de um indígena, que disse: se o seu Deus é tão bom, é tão forte, poderoso e me ama, por que ele não fala a minha língua? E aí ele pregava sendo traduzido. Ele pregava em espanhol e um índio que sabia o espanhol traduzia para a língua indígena. E isso mexeu com a cabeça daquele jovem e ele criou uma organização que, ao longo dos anos, tem traduzido milhares e milhares de Bíblias, Novos Testamentos e porções da Bíblia para as línguas das etnias da terra. É a missão Wycliffe, que aqui no Brasil já teve o nome de Wycliffe, mas atualmente é a Além, que tem sede lá em Brasília, no Distrito Federal. E nós, eu e você, na obra missionária, somos cooperadores de Deus. Somos chamados a cooperar com Deus no que Ele está fazendo, de tornar a sua glória conhecida nessa terra. A princípio, para que todos tenham a oportunidade de conhecê-lo, de amá-lo, de recebê-lo, de aceitar as boas novas do Evangelho, serem salvos e terem a vida eterna. Mas a glória do Senhor vai se estabelecer, mesmo que uma boa parte, ou talvez até a grande maioria, não venha a receber a sua palavra ou a reconhecê-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu e você temos o privilégio de cooperar para que essa profecia anunciada a Abacuque aconteça. E ela está acontecendo. O Evangelho está sendo pregado em toda a terra. Amém? Agradeço a oportunidade, Deus abençoe e devolvo a palavra. Você pode aplaudir o Senhor? Que chamado lindo, né, irmãos? Que chamado lindo. E realmente, pastor, seria necessário uma semana aqui para contar sobre missões. Irmãos, eu estava imaginando ali, né, eu já naveguei para aquela área de lá. Irmãos, é um mundo que você não imagina. E mora gente ali, tem vidas ali necessitando, vidas que não conhecem o Evangelho. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Jefferson, a vida da Leni, de toda a família. E que esse ministério, irmãos, que vai, com certeza, já está deixando um legado muito grande, tenha muitos adeptos. E que gerações se levantem para render a geração que está passando, mas que está fazendo uma grande obra. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês.